Caros coordenadores, caros cursilistas, nesse momento a gente está iniciando um trabalho interessante de chegar às bases do cursilho, né? Nós falávamos muito do GEM para os regionais e agora com essa facilidade tecnológica do webinário a gente pode chegar a muitas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente lançou essa ideia de fazer um webinário de formação do GEM. Então nós estamos iniciando esse novo formato e queremos chegar lá no cursilista, lá no GED, no setor, lá na escola vivencial, lá nos grupos, nas reuniões de grupo, nos PCF, nos NCAs, para que a gente possa então estar interagindo com vocês. Vamos falar da estrutura mundial, desde lá do MCC, do Organismo Mundial de Cursilho de Cristandade, até lá no cursilista base, até lá na escola vivencial. Vamos fazer essa trajetória aqui com vocês. É preciso que a gente comece falando e rezando. Antes de falar, vamos rezar. Vamos abrir o Guia do Peregrino, na página 23, e nos pronunciaremos assim. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezando, estamos rezando, aí a gente já pode continuar a caminhada, para a gente poder já pedir a vocês, depois nos dar um feedback, como é que está a utilização desse subsídio, né, de 2024, que veio tão denso, né, tão profundo, que é sobre a dimensão humanização a partir da Eucaristia. Então, um documento muito forte, muito expressivo, muito espiritual, que com certeza irá nos permitir nos formar cada vez mais como cristão, comprometido. Então esse subsídio está com 200 páginas, muito denso, muito completo, e vamos aproveitar para estudar nas escolas vivenciais, vamos aproveitar das assembleias diocesanas e depois para as escolas. E eu começo dizendo que nós fizemos uma ampliação da definição do MCC. O que é o MCC? O MCC, o Movimento de Cursilho de Cristandade, é um movimento que tem a mesma missão da igreja e a realiza através do seu carisma, mediante o método próprio, que é querigmático vivencial, tornando possível a vivência e a convivência do fundamental cristão, praticando em comum os valores essenciais do cristianismo, Cristo, a graça, a fé, a igreja e os sacramentos, ajudando cada pessoa a descobrir e responder à própria vocação pessoal, valorizando o seu fundamental humano, base para a vivência e a convivência do fundamental cristão, promovendo a criação de grupos de cristãos, como as reuniões de grupo ou os núcleos de comunidades ambientais, que fermentem de evangelho através da palavra e do testemunho os ambientes, as várias circunstâncias de vida comuns ao homem e à mulher de hoje, família, profissão, sociedade, entretenimento e virtual, e outros tantos. Então, com essa nova expansão desse conceito, nós podemos dizer que nós acrescentamos aqui mais um ambiente, o ambiente virtual, o ambiente digital. Ele, sem dúvida, precisa ser evangelizado. Então, nós temos que transformar também esse ambiente. Muito importante que nós tenhamos isso em mente hoje, agora, 2024, porque aquela geração chamada Alfa, que está aí com menos de 5 anos ainda, daqui a 10 anos vão estar com 15 anos, né? 2030, 2034. Então, esses garotinhos de agora precisam já começar a entender, conhecer como é o cursilho, como que é a cristandade, como que é o crescimento nosso cristão. Então, precisamos nos preparar para evangelizar esses ambientes que são desses pequenos garotos, né? Então, eles são da era digital e o cursilho tem que estar à frente, inovando, levando condições de estar nas redes sociais, em todos os ambientes virtuais, seja no metaverso, onde que for, para que a gente possa levar, estar presente nessa região em que o cursilista precisa evangelizar, é mais esse ambiente que nós precisamos evangelizar. E digo a vocês, essa é a missão de todos nós, né? E vamos então começar analisando como é a distribuição do movimento de cursilho no mundo. O movimento de cursilho no mundo hoje está presente em 52 países. Era até mais, mas vem desativando o movimento,
Então a gente vem tendo isso em poucos países. Em 3 continentes, porque a América do Norte e Sul é um continente só. E o continente europeu e o continente da Oceania completam os 3 continentes. A África realmente ainda está com os cursílios desativados, começou a existir, mas no momento eles estão todos desativados. É até uma missão agora do Organismo Mundial de Cursílio tentar reativar esses cursílios na África. Estamos em entendimento com isso e a gente espera que a gente possa levar o cursilho, ativar o cursilho novamente na África, apesar da dificuldade e perseguição que tem os cristãos pelos muçulmanos, né, na África. Mas o que requer o MCC para ser um movimento unido, um movimento evangelizador? Ele requer uma realidade humana, né? Precisamos das pessoas. Um grupo de pessoas que, assumindo a mentalidade, se tornem responsáveis pela atuação estratégica e metodológica, importante para que o movimento alcance a sua finalidade própria, que é evangelizar os ambientes. Estou aqui copiando o artigo 316 do Ideias Fundamentais, terceira edição. E o MCC requer uma organização mínima, né? Esse grupo humano deve estruturar-se como uma organização necessária para manter a identidade do movimento, sendo fiel ao seu carisma, à sua mentalidade e ao seu método. E as estruturas de serviço, elas são super importantes, pois elas é que dão forma a esse movimento. Essa realidade ao movimento, ela é conseguida pelas estruturas. A vida do MCC depende em grande parte da vitalidade dessas estruturas de serviço. Então, por isso, nós fazemos parte da estrutura de serviço, temos que dedicar isso com muito carinho, porque é ela que dá vida e estrutura para manter o movimento. As estruturas tornam-se realidade por meio dos dirigentes do MCC. Como eu estou usando aqui a referência dos ideias fundamentais, a terminologia é dirigente e não coordenador. Né? Essa questão de coordenador é só no Brasil. Nos outros países a gente usa dirigente, quero que vocês entendam que quando eu dizer dirigente, estou dizendo também os coordenadores, só para ser fiel à fonte que eu pesquisei, para transmitir para vocês. Então, os primeiros responsáveis para dar vida ao carisma e mentalidade do movimento são as pessoas que fazem parte dessa estrutura de serviço. E quero deixar uma frase para vocês. Muitas vezes a gente diz assim, o GED tem a cara do coordenador, o regional tem a cara do coordenador, o nacional tem a cara do coordenador. Então, essa é a frase que fica. O MCC será o que forem os seus dirigentes. Então, é muita responsabilidade para nós que temos cargos de gestão no nosso movimento, cargos de serviço, estrutura de serviço é muito importante, porque você está dando a sua cara, emprestando a sua cara àquele momento que você é coordenador. Então, a gente precisa assumir isso com muita responsabilidade, porque isso gera a empatia ou antipatia do movimento, de acordo com o seu testemunho de vida. Iniciando pelo MCC, só queria comentar um pouco dessa frase aqui de São Paulo. Antes que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Essa frase tão importante que Renato Russo transformou em uma canção. Então, São Paulo vem evangelizando todos os ambientes, seja do rock, seja sertanejo, seja onde for, a evangelização tem que estar conosco. E essa aqui, nessa frase, a partir do nosso patrono celestial. O MCC tem uma natureza, que ele é o organismo de coordenação. Ele tem um intercâmbio e interação mundial, responsável por toda essa unidade do movimento. É um organismo de serviço e exerce sua autoridade de acordo com o previsto em seu estatuto. Então, às vezes, quando a gente vai alterar estatutos nossos, nós temos que se basear também no mundial, porque nós não podemos ser contraditório ao nível superior do movimento, que é o organismo mundial. Então, que a gente possa também estar conhecendo esse novo estatuto que foi agora atualizado e a gente vai compartilhar isso com vocês, com certeza. Então, o movimento de cursilho cristandade precisa ter uma efetividade em todos os sentidos, porque se nós não estivermos unidos, o que nós vamos conseguir fazer por esse movimento? E dizer a vocês que a forma que nós temos de eleição é a cada 4 anos, é diferente daqui do Brasil que nós temos a cada 3 anos uma mudança de coordenação. E está chegando aqui a próxima. Vamos aplaudir logo, logo o novo coordenador do GEM. E das funções do MCC? Ele precisa ser um instrumento de comunhão, de participação, todos os grupos internacionais, instrumentos de coordenação, de unidade. Precisa que ele faça essa união. Precisa conservar a fidelidade à igreja, ao seu magistério, preservar a identidade e a unidade do movimento, manter a fidelidade ao carisma original, manter a fidelidade ao livro Ideias Fundamentais, também as conclusões dos encontros mundiais. Porque a cada ano é realizado um encontro mundial. E surgem ali muitas assertivas para serem
colocadas em prática pelos cursilistas. E nós precisamos ter atualização dessas conclusões para que a gente possa crescer em unidade com o movimento. Uma outra das funções do MCC é a unidade e cooperação entre os grupos internacionais. Nós dizemos aqui que temos 4 grupos internacionais e precisamos que eles trabalhem unidos, superando as dificuldades de cada região, de cada continente, e o MCC tenta ser uma forma de unidade, de equilíbrio, de motivação e de solução de alguns problemas que possam surgir em cada região dos grupos internacionais. E o movimento OMCC precisa estar imbuído, motivado a levar o cursilho nos países em que ele ainda não está presente. Muito importante essa missão, que agora o OMCC levar a evangelização do cursilho para a África, o continente africano. Digo a vocês que a eleição do MCC é de 4 anos, quadrienal, e o novo estatuto permite que haja, então, uma união de coordenador de um país. No Mundial a gente chama de presidente e vice-presidente. De coalizão entre os países, a candidatura pode ser feita por países diferentes, não só de um grupo internacional como era antigamente. Não tem reeleição e quem vota são somente os presidentes dos secretariados nacionais. É como se fosse o coordenador de cada país, são os votantes. E a estrutura internacional é composta por quê? Essa estrutura é composta pelo OMCC, Organismo Mundial de Cursilho e Cristandade, e pelos 4 grupos internacionais dos 3 continentes, América, Europa e Oceania. E a gente vê que o continente africano, como nós comentamos, ainda está com dificuldade da gente ter cursilho. Vamos empenhar para que a gente consiga realmente ativar o cursilho na África. Até conversando com o padre Chico, ele disse que tem sacerdotes paulatianos, né, que estão na África em missão, que são cursilistas, com certeza poderão nos ajudar a ativar o cursilho por ali. E os grupos internacionais, eles são também um organismo que representa os secretariados nacionais, os GENs, né, de cada outro país, e tem que ser reconhecido pelas respectivas conferências episcopais. Então é importante que haja esse reconhecimento, essa sinodalidade com as conferências episcopais. Os grupos internacionais, eles reúnem-se em encontros também internacionais periódicos, normalmente eles fazem um encontro em cada grupo internacional, existe uma reunião anual também, um encontro. E ali ele se torna como referência doutrinal e metodológica, e de forma autorizada, né, para dar apoio aos países, né, cursilistas, aos GEDs, né, aos GENs, aos GERs. Então, são referência para a gente também consultar, ter como ajuda aos países que fazem parte do respectivo grupo internacional. A colisão que existe hoje é entre o Brasil e Espanha, foi a última eleição agora, que levou realmente à formação de uma conexão entre o Brasil e a Espanha, e a gente tem orgulho de fazer parte desse grupo. Vamos apresentar para vocês, então, fazendo parte da estrutura mundial, do Organismo Mundial de Cursilho e Cristandade, a equipe completa. A equipe que é eleita é o presidente e o vice-presidente, no caso o Álvaro e eu, da Espanha e o Brasil. E a gente montou uma equipe, antes da eleição a gente montou a equipe, acompanhando-se o Monsenhor José Ángel Sáenz Menezes, que é da Espanha, bispo espanhol, que é o assessor mundial do movimento de cursilho e cristandade. Selecionamos também o Thomas Quinn, que é um americano que está sediado na Ucrânia, inclusive fazendo cursilho nesse momento de guerra com a Rússia, e ele está conseguindo fazer cursilho. Então é uma bênção de Deus. O Thomas está conseguindo esse trabalho. É o nosso tesoureiro. E a secretária é a Fran Delaunoy, do Chile. Também é uma poliglota, fala, além do inglês e espanhol, fala também alemão. Então ajuda muito o movimento na parte do secretariado. E o representante, e que compõe o grupo, são também os representantes dos grupos internacionais. Aqui, no caso, nós temos o grupo latino-americano com Albert Stang, da Argentina, que é o representante aqui do nosso grupo internacional, e o representante do grupo europeu é o Chris, da Croácia, que é o representante do grupo Norte-América Caribe, é a Jacqueline Desmond Gray, dos Estados Unidos, e o representante lá da Austrália, do Ásia-Pacífico, é o Alfredo Bond. Então, esse é o grupo do Organismo Mundial de Cursilho de Cristandade. Aqui está uma imagem de todas as 9 pessoas que compõem, então, o MCC. Bom, e vamos falar um pouquinho do Estatuto,
porque o estatuto ele vem sendo reconhecido até antes de 2000. Em 1988, a Alemanha precedeu o Brasil na coordenação mundial do OMCC. Então começou a redigir o texto do estatuto do OMCC na Alemanha, mas ele só foi concluído aqui no Brasil sobre o esforço, né, e o conhecimento do padre Beraldo, né, juntamente com Francisco Coutinho, que era o vice-coordenador aqui no Brasil, e eles então finalizaram o estatuto e com muita luta até Roma, até a Santa Sé, levando os textos, fazendo as devidas correções, sendo acompanhado pelo Pontifício Conselho para Leigos. Então, em 2004, foi aprovado ad experimentum o Estatuto do Movimento de Cursilho de Cristandade. Então, lá em 2004. E depois isso foi caminhando, sendo que em 2014, que precisa da fase ad experimentum, mas em 2014 o PCL, então, aprova definitivamente o Estatuto do Movimento de Cursilho de Cristandade. Então, isso aí foi uma vitória, porque o Brasil participou muito desse momento de apresentar ao mundo o Estatuto aprovado do Organismo Mundial de Cursilho de Cristandade. Agora, com a leitura dos tempos, os sinais dos tempos, as mudanças que aconteceram, foi pensado em uma mudança de governo, de eleição do Organismo Mundial. Então, foi feito um estudo com muito critério, com o dicastério para leigos, a família e a vida, acompanhando isso muito seriamente. Então, foi feita uma atualização. E essa atualização foi aprovada no 8º Encontro Mundial lá em Mar del Plata, aqui na Argentina, em 2022. E a partir daí, a gente vem trabalhando com o novo estatuto. E aqui eu posso mostrar para vocês algumas orientações que ele nos diz aqui. Ó. Disposições gerais. Primeira, os estatutos dos grupos internacionais e secretariados nacionais e secretariados diocesanos não podem estar em contradição com o estatuto do OMCC. É o que a gente tinha comentado, né? A gente tem que levar em consideração o estatuto a nível superior, que é do OMCC. Então, precisamos estar em consonância com ele. E a gente pode mostrar aqui a sequência de informações. Segunda informação, que os idiomas originais do estatuto, a efeito de interpretação, são em espanhol e inglês. O MCC reserva o direito de autorizar, revisar e aprovar qualquer tradução desse estatuto em qualquer idioma. Então, ele pode ser traduzido para qualquer idioma, sim, o estatuto, e deve para todos os países cursilistas. Só precisa de uma aprovação para ter controle do OMCC. Terceiro, esse estatuto foi aprovado pelo 8º Encontro Mundial, celebrado em Mar del Plata, de 1º a 4 de dezembro de 2022, e entrará em vigor na data do decreto aprovado pelo dicastério para os leigos, a família e a vida. Então, foi aprovado realmente no dia 12 de dezembro de 2022. É o estatuto, então, novinho, que nós temos aí já em análise, em apresentação, em utilização. Né? Estamos já usufruindo desse novo estatuto. E a estrutura do movimento de cursilho de cristandade a nível mundial, ele é feito a cada 4 anos, como comentei, e a eleição última foi no dia 3 de junho, lá em Monterrey, no México. Foi ali que nós tivemos a última eleição. E lá, o tema que o 9º Encontro Mundial apresentou foi Passion por la Evangelización, que esse é a paixão para evangelizar de todos os cursilistas. Né? Então foi um encanto o 9º Encontro, com muitos países reunidos, inclusive tinha muitos brasileiros também, presente lá conosco, inclusive o coordenador regional, né, José Renner? Então, estivemos em família, reunidos no México, participando desse 9º Encontro Mundial, qual nós sagramos eleitos. Aqui está o momento que eu estava votando, e aqui o Juan, que era o atual presidente, né, do MCC, aqui Dom José Ansais Menezes, que é o nosso atual assessor eclesiástico mundial. O Álvaro aqui com uma foto comemorativa, e também aqui com a equipe que estava presente da chapa concorrente, né? O Thomas Green está aqui, o João José Ansales Menezes, o Álvaro e eu. Uma foto aqui mostrando os grupos internacionais que estavam presentes, foto ilustrativa de todos presentes aqui. E eu fico sempre para a direita, né? A foto que eu peço para fazer a foto, o coordenador fica da direita. A do fotógrafo, esquerda da foto e direita do fotógrafo. Mais fácil para se identificar os coordenadores. Mas aqui todos eram coordenadores, claro. Né? E a estrutura do MCC, então, passou a ser dividida entre Espanha e Brasil, com muita honra para nós. E aproveitando que estávamos em Roma, Dom José Ansais Menezes conseguiu para a gente a possibilidade de estarmos em uma audiência com o Papa Francisco. Então, com muito orgulho, um momento de muita bênção na minha vida foi ter a oportunidade de estar junto ao Papa a partir do movimento de cursilho de cristandade. Se não fosse isso, jamais eu estaria ali, né? Nem mereço a bênção, mas fui agraciado e só tenho a agradecer pelo movimento de cursilhos. O Dom José Ângelo nos apresentando e o Papa falando em português com a gente, e depois eu conto para vocês o que ele falou. Tão bom que foi. E vamos passar um pouco para os grupos internacionais. Nós tínhamos 75 países participantes aqui dos 4 grupos internacionais. E, infelizmente, desses 75 países,
Hoje, nós só temos 52 ativos, sendo 18 no grupo latino-americano, 9 no grupo norte-americano, 14 no grupo europeu e 11 no grupo Ásia-Pacífico. Então, são os grupos que nós temos cursílio ativo, né? Vamos falar um pouquinho do grupo latino-americano. Nós tivemos agora presente no México, dia 31 de maio. Como nós somos do grupo latino-americano, nós participamos desse encontro mundial também lá em Monterrey, que foi o 17º encontro latino-americano. Houve a eleição, nova coordenação, grupo latino-americano. O nosso grupo latino-americano é dividido em 3 partes: Centro-América e Caribe, os países bolivarianos e os países do Cone Sul. São as 3 divisões que existem aqui no grupo latino-americano. Então, países Centro-América e Caribe, países bolivarianos e países do Cone Sul. E nós estamos aqui planejando para este ano, em novembro, uma reunião com o grupo latino-americano aqui no Brasil. Primeira vez que eles vão vir ao Brasil. Então, estamos muito empenhados em acolher esses irmãos latino-americanos para estar conosco aqui em novembro. Aqui são a divisão dos países por nome, né? O Grupo América Central e Caribe, os bolivarianos são 5, o América Central e Caribe são 8 e o Cone Sul são 5 países: Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil e Argentina. Uma animação aqui mostrando que o grupo latino-americano tem 18 países, aqui estão o nome deles todos nesse gráfico, e o coordenador atual é o Guilhermo Mejia, né, da República Dominicana, que foi eleito 17º encontro latino-americano, lá em Monterrey, no México. Outro grupo internacional, o Norte América e Caribe, com 9 países que participam, aqui considerando o Canadá anglófono e o francófono, que o Canadá acaba tendo 2 denominações, né, de língua inglesa e língua francesa. Por isso ele tem essa denominação, conta como quase que 2 países. E quem é coordenadora do Grupo Norte América é a Linda Pitcairn, do Canadá. Então é a coordenadora que foi eleita agora. E no grupo europeu, nós temos também 14 países presentes. Temos como coordenadora atual a Judith van Deijner, da Hungria. Você vê que a diversidade está tendo muitas mulheres dispostas a trabalhar pelo movimento, né? Tanto aqui no Grupo Norte-América quanto no Grupo Europeu. São mulheres que são as presidentes dos grupos internacionais. E na Ásia e Pacífico nós temos 11 países participantes e o atual presidente do Grupo Internacional Ásia Pacífico é o Conrado Dizon, que é das Filipinas. Bom, apresentado para vocês então esses grupos internacionais, os coordenadores, os países que estão presentes ali, vamos seguir então a caminhada aqui, a peregrinação, e agora falando um pouco do GEM. Então, para ser coordenador nacional, precisa da anuência da homologação da Conferência Episcopal Referencial, que no caso nosso é a Conferência Nacional dos Bispos, CNBB. Aqui está então a autorização para eu como coordenador, o Corinto como vice e o Padre Zé Roberto, todos homologados como documento que é necessário para se fazer uma eleição mundial. É preciso que a gente apresente essa homologação de aceitação. Alguns países que não tiveram homologação da sua Conferência Episcopal não puderam votar, porque estava irregular, né, com a questão da homologação da sua Conferência Episcopal. E nós estamos na caminhada aqui no Brasil desde 1962. Então, há 62 anos estamos caminhando com esse movimento e com muita energia, com muita motivação para ele continuar nessa estrutura de expansão. Somos o maior país cursilista do mundo, né? Mais país católico também. Então, temos que motivar para que esse movimento continue expandindo, continue crescendo, levando a evangelização nos nossos ambientes. A estrutura de serviço a nível de GEM, para nós bastante conhecida, né? O Organismo Mundial a nível de sinodalidade com o Vaticano, e depois vem os grupos internacionais, os 4, Grupo Europeu, Latino-Americano, Norte América, Caribe, Ásia e Pacífico, e depois tem a estrutura nacional, né, que é o Grupo Executivo Nacional, ou Secretariado Nacional, que é chamado nos outros países, que está em sinodalidade com a CNBB. Temos 24 regionais, em referencial também com a CNBB, um bispo referencial, e 150 dioceses. Pode ver aqui que nossa estatística tínhamos antigamente 180 GEDs presentes, hoje nós estamos tendo só 150. Então, com essa pandemia, com essa questão pandêmica, nós desativamos muitos GEDs. Precisamos então rezar, orar, pedir resgate desses GEDs, motivação para que eles voltem a fazer o cursilho nas suas dioceses. Os nossos assessores eclesiásticos estão aqui, o padre Roberto Ferrari, o padre Wagner, o padre Leandro, o padre Chico, que sustentam a parte teológica do movimento,
que nos dão inspiração, que nos dão orientação espiritual. Com certeza, o movimento é eclesial e precisamos dessa força do sacerdote, desses assessores que tanto caminham conosco na espiritualidade do movimento. Obrigado a vocês, meus queridos assessores. E o nosso documento desse ano, que é fundamental, eu não canso de elogiar esse movimento, foi escrito a 4 mãos e a 20 pessoas, né? E com uns anexos fantásticos, tem 100 páginas de dissertação sobre a humanização e 100 páginas de anexo. Então tem muito conteúdo que nós podemos aproveitar nas nossas escolas. Saindo do GEM, vamos passar para os GERS. E nos GERS nós temos então 24 regionais, né? Que alegria que é poder dividir esse movimento em regiões para a gente chegar mais perto de cada um através do regional, né? Diferente da CNBB, que são apenas 18 regionais, nós estamos com 24 no nacional. E só uma curiosidade para vocês, o maior regional do Brasil é o Leste 2 de Minas Gerais, que está com 15 dioceses. Eu diria 14, porque uma diocese que é de Unai está com a Sônia lá no Centro-Oeste, mas é de Minas Gerais. Então, se for fazer uma soma, nós temos 15 dioceses. 14 são integrados e um não, né? Mas eu fico pensando e refletindo que já é hora de redividir esse regional, porque é impossível para o coordenador regional acompanhar 14 assembleias diocesanas, estar presente nas utreias dos seus respectivos GEDs. Então eu falei com o Zé Renes, precisa refletir, já é hora de pensar em dividir o Regional Leste 2, e nós teríamos, então, aqui em Minas Gerais teríamos 3 regionais. O Leste 2 Minas Gerais 1, 2 e o 3. É uma sugestão para estudar, estão estudando, na última assembleia nós comentamos sobre isso. Mas realmente favoreceria muito para o coordenador regional poder estar mais participativo em todos os seus GEDs pertencentes. E seguindo para as GEDs, setores, grupos, NCA, PCF, escola, vamos falar um pouquinho dessa questão, que às vezes chega no regional e no GED e a gente já para, né, o crescimento da estrutura. Mas a estrutura vai até a escola, né? A escola vivencial faz parte da estrutura, dessa estrutura de serviço. Aqui eu coloquei como exemplo o GED de Uberlândia, que tem essa organização, né? Esses caixotinhos em que se distribui as pessoas, os coordenadores, os líderes, né? Então é importante que o GED tenha um planejamento também de colocar visualmente, às vezes dentro da própria escola vivencial, um painel que possa valorizar as pessoas líderes que têm essa disposição para servir ao movimento. Então, uma forma de estar organizado e apresentando a estrutura para os visitantes que vão na escola vivencial, os convidados, ou todo dia mesmo você está ali renovando seus votos para com o movimento. E do GED vem os setores, né? Aqui em Uberlândia também, que eu estou dizendo, aqui em Uberlândia temos, então, 3 setores, né? Setor de Araguari, setor Monte Alegre e setor Tupaciguara. Eleito um representante para cuidar de cada setor, né? Um representante do GED que acompanha cada setor, então auxiliando, motivando, levando a estrutura do GED até os setores, porque é impossível só o GED centralizar tudo. Os setores ajudam muito a dividir os trabalhos, trazer cursilista para fazer o cursilho e recebê-los de volta no pós-cursilho, né? Então é importante que nós tenhamos esse cuidado e carinho muito grande com os setores. E os grupos? Grupos, reuniões de grupo, NCA, PCF, é a estrutura de pós-cursilho, que a gente precisamos refletir um pouco disso, né? Nós temos algumas dificuldades com reunião de grupo, mas muitos regionais têm reunião de grupo até hoje. E nós, como GEM, nós abandonamos esses grupos. Então, eu sei que no Rio de Janeiro tem um setor lá de Petrópolis que tem, se não me engano, 150 grupos que fazem reunião periódica, semanal, e estão sem metodologia oferecida pelo GEM. Então, acho que de responsabilidade nossa é que nós tenhamos que acolher, oferecer informações para a reunião de grupo, né? Nós temos as escolas como prioridade, quando a gente sai do pós-cursilho, encaminha para as escolas. Mas muitos grupos que encaminham os seus cursilistas para fazer o cursilho, eles os recebem nos grupos de novo. Então, ajudar a estruturar os grupos, né? Ter formação nos grupos, às vezes ter alguma ação transformadora no grupo, algo assim. Eu acho que nós temos como GEM ter que pensar nesse momento como ajudar, como dar estrutura, como dar subsídio
aos grupos. As pequenas comunidades de fé existem hoje, é coligada com NCA, né, como mesma estrutura, mas eu vejo que PCF não tem uma ação transformadora, tem uma ação evangelizadora, sim, uma ação de orações, reflexão bíblica, mas o órgão que teria ação transformadora planejada é o núcleo comunidade ambiental. Mas quando se fundir os dois, então é possível que tenha de características diferentes, NCA, PCF, né? As UTREAs normalmente seriam celebrativa e formativa, que nós temos aqui, mas elas poderiam muito bem ser uma UTREA para reunião dos núcleos, para informar quais ações planejadas que foram efetivas e quais as que não. Então, existe essa possibilidade da gente crescer também nessa forma de pós-cursilho. E as escolas vivenciais? Eu fico um pouco preocupado com as escolas vivenciais de hoje. Eu chego a falar que elas podem estar um pouco estéreis, né? Não se estuda nenhum subsídio, não se tem uma orientação fixa como ajudar. Então eu fiquei pensando se será que nós, como GEM, não teríamos que montar pelo menos um calendário estruturado, um calendário básico, como sugestão para as escolas. Então, acho que cada um tem a sua realidade, mas eu acho que nós deveríamos ter um protocolo para seguir, pelo menos de orientação. Não que fosse engessado, que não pudesse mudar os temas, claro que sim, mas nós teríamos que refletir sobre a possibilidade de oferecer e informar temas que possam ser aplicados nas suas respectivas escolas vivenciais. E a escola, como disse, né, a escola vivencial. Qual a finalidade dela? A escola vivencial existe para tornar possível a finalidade do MCC. Por isso ela é estrutura de serviço. Tem que fazer tudo o que é necessário para que o MCC atinja a sua finalidade última, que é a transformação dos ambientes, que é a evangelização dos ambientes. Isso ela fará pela atuação das pessoas nos grupos que convivem como fundamental cristão. Então, a escola torna-se estrutura de serviço porque ela tem que fazer a finalidade última se realize, que é a transformação dos ambientes, a partir da motivação das escolas, das orientações, do acompanhamento. Então, muito importante a escola vivencial. E a escola vivencial é a formação, é exigência básica. Formação, a escola vive para formação. A segunda parte do tripé, oração, formação e ação. Formação é exigência básica, resposta à chamada a crescer, amadurecer e dar fruto. A escola deve proporcionar uma formação humana, espiritual, doutrinária e social. Então, o papel da escola é muito amplo. Então, existem os formadores de escola, as pessoas que têm o dom de transmitir, que servem ao movimento como voluntários. A gente tem que rezar por eles que estão formando. Com certeza, o movimento de cursilho de cristandade é o que mais alimenta as paróquias. Então, estão presentes em todas as pastorais. Às vezes, o sacerdote, o padre, o pároco nem sabe que aquele fiel é um cursilista. Então, no dia 25 de cada mês, viste sua camisa na sua paróquia e o padre vai saber que você é cursilista e vai realmente estar motivado a acompanhar o movimento, a seguir a caminhada nossa e estar caminhando juntos, né, nessa sinodalidade. E aqui eu vou finalizando e dizendo a vocês aquela frase, né? O MCC será o que forem seus dirigentes. Não podemos esquecer disso. O MCC será o que forem seus dirigentes. É a nossa cara. Cuidador de qualquer nível de estrutura de serviço do movimento. O movimento tem a nossa cara. Muito cuidado nós temos que ter e agradecer pela honra de estar fazendo parte dessa coordenação de estrutura de serviço. Aqui um cronograma para vocês para o próximo mês. Para junho, nós temos dois eventos importantes, que em junho nós temos a novena para São Paulo Apóstolo, já está pronto, compilado o texto para a novena, será de 21 a 29 de junho, e será aberta para todos, né, participarem. E no dia 22 de junho, nós temos uma discussão, uma análise, uma reflexão sobre o tema e lema para 2025. Então, isso também é uma forma inédita de a gente discutir previamente antes da Assembleia o tema e lema e deixaremos a dimensão para ser refletida durante a Assembleia Nacional, que será em setembro na cidade de Foz do Iguaçu. Pois é, meus caríssimos, com isso nós vamos encerrando aqui dizendo que tem algumas vagas para os regionais participarem da novena São Paulo Apóstolo, tem nos do dia 22 e 23 estão vagas e no dia 29. Então, os três regionais que se inscreverem já poderão citar a data que você prefere seguir. E São Paulo estará com certeza nos abençoando aqui nesse momento. E dizer a vocês que aqui agora a gente finaliza a nossa transmissão e dizer que
é uma oportunidade muito grande de estarmos juntos nessa caminhada aqui, com um nível mais expansivo de comunicação. Eu vou no chat agora avaliar se eu consigo responder vocês. Muito obrigado vocês. Vamos pedir só uma oração para a gente finalizar essa transmissão oficial e depois a gente pode fazer um bate-papo aí. Senhor, meu Deus, agradeço esse momento que nós fizemos essa formação, transmitindo a nossos irmãos cursilistas até as bases do movimento, chegando ao cursilista lá no seu ambiente. Fizemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe a nossa noite, que vocês tenham uma noite de sono também com muita paz e muita saúde. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores.